Então vamos agora conversar sobre a estrutura de capital e como isso vai impactar o VPL. Vamos primeiro trazer aqui a tabela de sensibilidade do slide anterior, que é a taxa de desconto versus a taxa de juros. E vamos agora dissecar um pouquinho isso aqui com um pouco mais de cuidado e abrir ela em duas tabelas. A primeira, puxar o laser mais uma vez, a primeira é a taxa de desconto por cima e percentual de dívida usado. Então você vê que em 50% e 12% é o nosso caso base. E aonde que está a pegada aqui? Mostra que quanto menos dívida sendo utilizado, mais alto o nosso VPL. E por que isso? Porque o retorno auferido pelo investimento é inferior ao custo da dívida. Então, significa que na decisão de usar 50% do valor do imóvel, financiar esse valor de 50%, desculpa, você está, na verdade, perdendo dinheiro. E muito. Você vê que a cada 10% que você está deixando de usar de dívida, você está, na verdade, ganhando mais ou menos uns 20 mil reais. Então, para uma decisão de investimento como essa, você percebe que aqui a porcentagem de dívida usada é uma baita alavanca de valor. Porque agora a gente identificou que o que está mais mexendo a agulha em termos de VPL é a dívida. E agora, como um investidor sagaz, um investidor que entende os conceitos, você sabe que para você pelo menos ter uma chance de fazer esse investimento dar certo, você precisa essencialmente zerar a porcentagem de dívida usada. E como é que você faz isso? Dependendo de quando você está vendo esse curso, esse vídeo já está disponibilizado na chave certa, mas a gente tem ali um monte de conteúdo que vai te ajudar a pensar em como estruturar uma transação. Mas conceitualmente, aqui você teria que ter uma negociação com o vendedor de uma forma que você consegue estruturar o pagamento aqui quase que em sua integridade com o capital próprio. Porque se você decidir usar dívida, seja 10% a mais, você está perdendo 20 mil reais de valor. E se a gente ir mais próximo dos 10%, você vê que a gente chega ainda mais perto do valor de entrada do imóvel de 270 mil. Se a gente incluir aqui zero de dívida e 10%, a gente está quase no valor. Então mostra que a dívida aqui realmente tem sido muito, tem prejudicado muito o nosso retorno. Vamos olhar para a tabela de baixo agora, que é o custo da dívida e o percentual da dívida usada. De forma análoga, você percebe que a gente tem aqui um percentual que aumenta quanto menos dívida a gente usa, mas, diferentemente da tabela de cima, o custo da dívida impacta muito menos do que o custo da taxa de desconto. Mas, mesmo assim, demonstra ser uma alavanca de valor, apesar de que pequena. Então, você percebe que realmente a conclusão disso aqui, a conclusão desses dois gráficos, é que o retorno aferido pelo imóvel versus o preço pedido pelo mercado está desconectado. E está descolado e não está fazendo sentido de um ponto de vista econômico, porque não deveria existir uma relação tão grande assim de alavanca de valor entre o financiamento do imóvel. Então, essa é uma conclusão que a gente consegue tirar desse imóvel especificamente. Então aqui a gente resume. As análises de sensibilidade mostram que mesmo com ajuste relevante na estrutura de capital, como redução da alavancagem, troca de custo de dívida ou combinação entre ambos, o impacto do VPL é limitado. Nenhum desses cenários leva o resultado a um patamar que justifique o investimento frente ao valor de uma compra atual. Isso indica que a estrutura do capital por si só não é capaz de corrigir a distância entre o preço pago e o retorno gerado. A implicação é clara. A tese não depende de ajustes financeiros, mas sim de uma revisão mais profunda do preço de entrada ou de alavancas operacionais de valor que ainda não estão presentes no modelo. E o que não está presente no modelo aqui? A apreciação imobiliária. A gente não considera a apreciação imobiliária no fluxo de caixa. Porque não virou caixa, então não tem como você considerar ela lá. Então, se você fizer a sua lição de casa e a sua conclusão foi que 270 mil reais, na verdade, é muito barato para esse imóvel e você tem uma crença muito forte de que dentro de alguns anos esse imóvel vai estar valendo 400 mil reais, 500 mil reais, isso muda drasticamente a análise aqui. E agora que a gente entra no cerne da discussão. Você vai investigando, você vê um imóvel, você vê um ativo e você vai brincando com as alavancas e você vai percebendo que tem aonde se mexer lá dentro e vai depender do seu perfil de investidor, a sua disponibilidade em enfrentar um risco e decidir se é um investimento que faz sentido para você ou não. Porque a conclusão que a gente começa a ter dentro dessa análise preliminar é que se eu comprar esse imóvel com zero dívida, estruturar essa operação com zero dívida e eu acreditar que existe uma apreciação imobiliária que vai ser concretizada em 3 anos, 4 anos, 5 anos,
o cenário inverte. E essa vira uma operação que vale a pena fazer. Mas você precisa refletir isso muito bem nas suas análises e ter certeza que a sua tese de investimento faz sentido frente à realidade de mercado, frente às suas necessidades de retorno e frente à sua aversão ou não ao risco. E é aí que começa a entrar o trabalho de investidor tecnicamente avançado, né? Sabendo fazer essas análises e essas diferenciações. Para fechar o módulo, vamos entrar na sensibilidade de TIR. Aqui vai ser um pouco de uma repetição dos slides anteriores, porque os elementos que mexem o VPL vão, de uma forma invariável, mexer também o TIR e de uma magnitude muitas vezes parecidas. Tá? Então vamos começar com a análise valor do imóvel frente ao valor do equity, ou seja, o valor do seu caixa. Então você vê que é um pouco de uma repetição da história do slide anterior. Quanto mais caixa seu você usa, mais aumenta a sua taxa interna de retorno. Então, ou seja, a ideia de você financiar a 210 mil o imóvel já aumenta a sua taxa de retorno para 8,3. Aqui aumenta para 10,07, mas a chance de você conseguir um desconto de 60 mil é muito baixa. Se a gente olhar para 300 mil, que é o valor anunciado, a gente fica, se a gente usar 210 mil de caixa, a gente fica em 6,6%, que é um retorno bem baixo considerando o cenário econômico atual. Então, você teria que estender mais essa tabela de sensibilidade e ver qual seria o retorno com 100% de caixa. Então, a análise mostra que a TIR permanece sistematicamente inferior ao custo da dívida, evidenciando que o financiamento não está alavancando o investimento, mas sim pressionando ainda mais o retorno de capital. Além disso, o valor do imóvel é o fator mais determinante que a viabilidade do investimento. Variações de 15 mil no preço de aquisição geram alterações significativas na TIR, revelando o quanto a tese é sensível ao ponto de entrada. Mesmo considerando cenários com menor valor de equity aportado, os retornos seguem modestos e abaixo da referência da atratividade para esse tipo de ativo, o que reforça a limitação estrutural do caso sob a ótica de renda passiva. Antes de contratar um financiamento, sempre avalie se a dívida está melhorando ou piorando o retorno do investimento. Se a TIR do projeto for menor do que o custo da dívida, o financiamento pode destruir valor em vez de alavancar. Agora vamos entrar aqui no valor do imóvel versus o aluguel mensal. Essa é uma tabela que é essencialmente o que a gente vê no VPL, mas agora olhando para TIR e usando o valor do imóvel versus a taxa de desconto. Você percebe quase que de imediato o quanto que o valor de aluguel afeta a sua TIR. A cada R$ 200 de valor de aluguel, é quase um ponto percentual, é mais que um ponto percentual de mudança na TIR. Então, a gente assumindo um valor de 3.675, que já é um valor bem otimista, a gente está em 7,73. Se a gente for em linha com o valor mais de mercado, a gente está em 4%, que é um valor bem baixo, considerando nosso cenário econômico ou até mesmo qualquer cenário. 4% de retorno não é um investimento atrativo. Então, a análise de sensibilidade demonstra que mesmo com aluguéis mensalmente elevados, entre 3.875 e 4.275, os resultados do TIR permanecem abaixo do patamar de atratividade esperado para um investimento de renda. Com o imóvel adquirido por 270 mil, a TIR atinge 8,94, quando o aluguel mensal é de 4,075, um valor acima do praticado para imóveis similares, o que torna esse cenário pouco realista. Então, resume-se a mesma discussão de anterior. Vamos finalizar esse módulo com mais duas sensibilidades de TIR, que é o valor do imóvel versus a taxa de juros. Você percebe o quanto que a taxa de juros aqui não afeta de maneira significativa a TIR do ativo. Mas daí a pergunta, a gente não está falando que a alavancagem está afetando? Sim, a alavancagem em si, não a taxa de juros associada a ela. Claro que elas são relacionadas, mas porque você está usando uma alavancagem muito alta, a sua taxa de juros acaba sendo calculada em cima de uma base maior. E é isso que afeta o seu investimento de forma tão agressiva. Então, essa análise mostra como a TIR varia conforme o custo de dívida e o valor do imóvel. No caso base, juros de 13% e valor de 260 mil, a TIR é de apenas 7,73, abaixo do patamar ideal para esse tipo de ativo. Mesmo em cenários com juros mais baixos, 11% e 12%, a TIR raramente ultrapassa 8%. E quando faz, depende de condições pouco realistas. Isso reforça que, mesmo com o financiamento mais barato, o retorno segue pressionado. O entrave não está no financiamento, mas no valor de entrada e no retorno projetado. E por fim, a sensibilidade que a gente já conhece, que é a porcentagem de dívida usada, e a gente percebe o quanto que a TIR é beneficiada pela quantidade de dívida usada. Quanto menos dívida usada, melhor vai ser os seus retornos. Então, para concluir, a tese
parte da ideia de adquirir um imóvel residencial relativamente novo e bem localizado no centro de Campinas com o objetivo de alugá-lo para o público jovem universitário, gerando fluxo de caixa estável e potencial valorização. O imóvel apresenta boas características físicas e um preço abaixo de comparáveis diretos. A expectativa inicial era combinar renda e valorização com baixo risco operacional. Entretanto, a análise detalhada mostra que, mesmo com premissas conservadoras de custos e otimistas de aluguel, o investimento não apresenta retorno atrativo quando comparado ao CDI ou a benchmarks equivalentes. A TIR e o VPL indicam que o preço de aquisição segue sendo o principal obstáculo e ajustes financeiros como estrutura de dívida ou expectativa de reforma não são suficientes para corrigir a equação, a não ser que a gente está estruturando essa transação de um ponto de vista 100% caixa. Portanto, a tese, de forma como está estruturada, não se sustenta sob a ótica de renda passiva e exige reavaliação ou renegociação de preço para que se torne viável. Então, em resumo, você frente a essa transação tem duas opções. A primeira, se você decide que essa é a única estrutura de capital que funciona para você, que é o que a conclusão traz aqui, esse deal dificilmente vai essa transação dificilmente vai mexer a agulha aqui para você. Não vai ter muito para onde você fugir. Não tem nenhuma alavanca de valor a não ser o financiamento. Mas se a gente começar a mexer no financiamento, vai mudar a estrutura da transação. E você tem que estar preparado para entrar nessa estrutura de transação para aportar mais capital do que inicialmente planejado e, potencialmente, apostar mais na valorização desse imóvel frente à sua localização no centro de Campinas, cidade de Campinas e assim por diante. Então, qual é o resumo do aprendizado? O retorno insuficiente, mesmo com aluguel otimista. Preço de aquisição é o maior obstáculo. Financiamento aqui não melhora a tese, a estrutura de dívida tem impacto limitado e não corrige o problema base. Valorização esperada não compensa o risco. Imóvel bom, mas tese fraca. Tese não sustenta como renda passiva. A tese é inviável na forma atual, exige renegociação ou estrutura alternativa, que volta ao que eu acabei de mencionar. Dentro dessa estrutura atual, o preço precisa mudar. Se o preço não for mudar, a estrutura da transação é o que tem que mudar. Então, isso conclui o nosso estudo de caso aqui desse apartamento em Campinas. A ideia aqui era trazer um pouco dos conceitos que investidores experientes geralmente pensam, como pensar em alavanca de valor, como pensar na estrutura de capital, como sensibilizar uma premissa, se por acaso você enfrentou uma barreira, identificar alavancas de valor e talvez pensar em alternativas de estrutura de transação para você viabilizar um negócio. E tudo isso faz parte do dia a dia de um investidor. E claro que alguns dos temas aqui são intermediários e talvez até indo mais beirando o avançado. Então a ideia não é que você comece a aplicar isso no dia zero, hoje, sair daqui e já sair aplicando isso. Não, essa não é a intenção aqui. A intenção aqui é que você conheça as principais vias de discussão e que você expande o seu horizonte de conhecimento na medida em que você começa a identificar critérios importantes que fazem um investimento ser um bom investimento. A gente quer tirar o elemento sorte de você e começar a colocar dentro do seu arsenal ferramentas úteis que você começa a aplicar e você tendo conhecimento, mesmo que da existência de elementos como tabelas de sensibilidades, alavancas de valor, estrutura de capital, isso já são ferramentas extremamente valiosas e isso sim você consegue começar a aplicar hoje. Você tendo esses conhecimentos, são conceitos que, apesar de ter que ter um pouco de dedicação do seu lado, de entender, se aprofundar um pouco mais, a profundidade que você quer ir vai depender da sua vontade de aprender. Mas você conhecendo eles, mesmo que superficialmente, já te coloca adiante de 99% das pessoas em relação a discussões, em relação à negociação, em relação à estruturação de transação e te coloca mais bem preparado frente a oportunidades que você vai se deparar no seu caminho de investidor imobiliário. E esse é o nosso objetivo aqui: trazer clareza, trazer transparência, trazer objetividade para você no seu mundo de investimento. Apesar de que alguns desses temas podem não ter ficado imediatamente claros para você, agora você sabe que eles existem. E isso já é extremamente poderoso e já te coloca em um passo positivo, um passo para frente na sua jornada aí de investidor imobiliário, na sua jornada de rendimento passivo via imóveis residenciais. Então, isso aqui conclui nosso estudo de caso. Esse é um curso, um conteúdo, uma parte do todo da chave certa. A gente tem um comprometimento com você de continuar liberando mais e mais conteúdo, continuar nesse percurso com vocês de uma forma pragmática e transparente. O nosso objetivo aqui é educar vocês para deixar vocês mais preparados. Então fique acompanhando a gente. Se você gostou desse curso, comente, compartilha com seus amigos, coloca perguntas aqui nos comentários que a gente responde. Aqui no link desse vídeo, na descrição desse vídeo tem um link para você preencher um formulário e ter acesso a esse PowerPoint que a gente compartilhou aqui em tela. Então fiquem à vontade de pedir os recursos que você quer, porque a gente está aqui à sua disposição para continuar ajudando vocês no seu percurso de liberdade financeira.
Obrigado por assistir esse vídeo. Acompanhe a gente nas nossas principais mídias e continue contando com a gente aqui no seu percurso.